noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando o nosso primeiro especial, né? O segundo dia do especial do Janeiro Branco, Sofá com a Romariz. E vamos convidar aqui nossos convidados, né? Hoje nós vamos ter um convidado, ó, o Bruno aqui, ó. Já vamos chamar o Bruno. Já vou enviar aqui o convite pro Bruno. Vamos aceitar. E aí, Bruno, conseguiu? O Bruno está entrando. Olá! Olá, Bruno. Boa noite. Aqui estamos com Bruno Lima, o nosso cientista, neurocientista, né? Especialista em desenvolvimento humano. Isso. E ele vai falar hoje para a gente como a neurociência e a prosperidade podem contribuir para a nossa saúde mental. Primeiramente, Bruno, seja bem-vindo ao nosso aqui Sofá da Romariz especial do Janeiro Branco. E eu quero pedir que você se apresente, Bruno, para a nossa audiência aí. Pronto, olá. Peraí, deixa eu só ajeitar mais um pouquinho essa câmera. Certo. Para o pessoal não ficar torto, não ficar torto. Acho que ainda está um pouquinho torto, né? Aqui. Não estou conseguindo ajeitar esse troço aqui rapidinho. Mas calma, que vai dar tudo certo. Tá, você está centralizado. Tá bom? Tá tranquilo aí? Tá tranquilo, tá ótimo. Você está bem centralizado. Então vamos. Não está cortando sua cabeça, tá tudo ok. Então vamos lá. Boa noite, Luana. Boa noite. Boa Os noite, boa meus noite. também que aparecerem por aqui. Isso, seguidores do Bruno, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Obrigado, Luana, por esse convite maravilhoso. Um tema bacana. Vamos nos divertir aqui. Muita informação para o pessoal. Sim, com certeza. Eu quero, antes de me apresentar, Luana, eu quero fazer... uma praxe minha sempre agradecer muito a Deus por estar vivo. E independente... Pode ficar à vontade. Das crenças de cada religião, não estou falando de religião, estou falando de milagre. Eu fui acometido pela Covid, eu fiquei em coma, fiquei entubado, fui desenganado pelos médicos e onde diziam que somente um milagre me salvaria. E o milagre está aqui para falar para vocês, tá certo? Então eu tenho que agradecer primeiramente a Deus de estar Graças a Deus. Graças a Deus, agradecer pela oportunidade que eu tive, né, os meus pais, a minha família, de ter me colocado numa situação onde eu pude ter acesso a conhecimento, onde eu pude ter acesso a conhecimento de qualidade. E uma das coisas que a gente vai falar aqui também no decorrer dessa nossa conversa, certamente são as escolhas que as pessoas fazem em suas vidas, certo? Então, eu tive uma possibilidade inicial, mas eu tive que lutar muito, ralar muito em busca de conhecimento. Conhecimento não chega até a gente de graça, certo? Conhecimento não chega até a gente por iluminação somente. Então, há de se ter trabalho, há de se buscar o conhecimento, há de se investir, principalmente uma siglazinha chamada TED, que é Tempo, Energia e Dinheiro em conhecimento, se você quiser realmente chegar em algum lugar. Então, todas essas opções e abdicações, o Bruno Cosme, que hoje é neurocientista, psicoterapeuta, especializado em comportamento humano, conhecimento humano, de como as emoções afetam nosso dia a dia, né? Nossa vida. Então, tudo isso não chegou de graça. Isso foi bastante empenho, digamos assim. Acho que a palavra é empenho. E aí a gente chega num momento onde pessoas como nós começam a disseminar esse conhecimento, a desenvolver esse conhecimento, a fornecer, né, até muitas vezes gratuitamente esse conhecimento. E eu gostaria que quem estivesse hoje aqui realmente atentasse para isso, atentasse para o valor dessa nossa live, certo?
independente de não estarem pagando financeiramente, mas o valor disso aqui é muito grande e tem muita coisa que envolve esse conhecimento. Então, gostaria que todos realmente prestassem bastante atenção. Vai ser um bate-papo bacana, legal, mas isso aqui definitivamente não é uma brincadeira, sabe? É trabalho, é conhecimento, conhecimento de alto valor, de alta qualidade. Então, vamos já começar mexendo com a cabeça dos nossos seguidores e ver aqui na live. É isso, Luana? Isso, perfeito. Curiosidade, como é que Bruno, né, escolheu ser neurocientista? O que foi que tocou assim no Bruno, deu aquele start para ele querer ser um neurocientista? Rapaz, eu digo assim, não foi eu que escolhi talvez a neurociência nem a psicoterapia. Eu acho que foi a psicoterapia que me escolheu. E através disso, o comportamento humano, como o cérebro da gente funciona, como os gatilhos emocionais e mentais mexem com a gente. Eu costumo dizer o seguinte, que ninguém acorda dizendo que vai fazer um curso para ser terapeuta. Eu acho que as pessoas que se tornam terapeutas e que querem melhorar a vida de outras pessoas, eu acho que é algo meio que genérico em todo mundo, muito sofrimento, muitas mazelas emocionais, muitos buracos, muitos vazios emocionais, onde nós somos pessoas diferenciadas, porque as pessoas que normalmente começam a cuidar de pessoas são pessoas que foram muito a fundo no autoconhecimento. E autoconhecimento é dolorido, é doloroso, você se entender, você se conhecer, você buscar a sua melhora, você buscar a sua identidade, quem sou eu de verdade, o que é meu, o que é dos meus pais, o que é dos meus avós, o que é dos meus ancestrais, sabe? O que é meu nessa linha emocional, financeira, relacional, sabe? Então, a busca pelo autoconhecimento é algo muito doloroso, mas é muito curativo, sabe? É muito realmente impactante no quanto. Isso que você está vendo, Bruno, me remete muito à minha busca, né? Que foi exatamente assim. No final de um relacionamento, né, longo, se findou, chegou ao fim. Boa noite, Milênia, e a esposa do Bruno chegando. Está em outro lugar, viu? Foi o final de um relacionamento, né, que eu fiquei me perguntando até onde estou eu, o meu conhecimento, minha bagagem, e até onde está o que a pessoa trouxe para mim. Né? Eu estava assim, um tanto perdida. Perfeito, perfeito. Boa noite, Então, eu fui nessa busca que eu fui, né, atrás do desenvolvimento humano. E essa percepção, às vezes, não é fácil, Luana. Às vezes não é fácil a pessoa entender exatamente o que é meu, o que é do outro, o que é que eu estou sentindo de verdade nesse momento. Né? Às vezes, no final de um relacionamento, a pessoa nem queria mais conviver com aquela outra pessoa, mas ela não quer lidar com a sociedade, ela não quer lidar com a família, ela não quer lidar, às vezes, com a sensação, entre aspas, de que aquele casamento fracassou. Mas olha só, fracassou, ele deu certo durante um tempo e agora vamos para uma outra etapa, para um outro patamar. Sim, é isso que eu vejo, né? É isso que fica uma pergunta, né? Será que é fracasso mesmo? Pois é. Ou será que deu sucesso até aqui e a partir daqui você vai fazer uma nova história, vai trilhar um novo caminho? Exatamente. Então, tudo como a gente olha para as coisas, como a gente percebe as coisas, tudo isso é o que vai influenciar nos nossos próximos capítulos, né? Nas nossas próximas decisões. Então, às vezes, é comum um cliente chegar para mim e falar, Bruno, mas se fosse hoje, eu jamais tomaria tal decisão. Eu jamais venderia aquela casa, eu jamais casaria com fulano ou beltrana. Aí eu falo assim, peraí, mas olha só, essa decisão, o ser humano, isso aí é parte da neurociência, Luana. O ser humano, ele sempre vai buscar a melhor alternativa que ele tem para o momento. Então, olha só o que acontece. Às vezes as pessoas ficam se martirizando durante muito tempo. Boa noite, Manuela. Então, não vou ficar dando boa noite, senão a gente vai para cortar o raciocínio do nosso convidado. Pode continuar. Pronto. Então, às vezes as pessoas ficam se prendendo, se martirizando em coisas que aconteceram há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, e dizem sempre o seguinte, Bruno, eu jamais faria isso, se fosse hoje eu jamais faria isso.
Claro, meu amigo, claro, minha amiga. Se fosse hoje, jamais eu teria feito determinadas coisas na minha vida. Só que hoje eu tenho 53 anos, eu tomei atitudes erradas talvez aos 18, aos 23, aos 28. E com a experiência de um homem de 53 anos, obviamente que eu jamais tomaria determinadas decisões na minha vida. Então é isso que as pessoas, perdão, é isso que as pessoas têm que perceber, que não adianta olhar para trás. A gente não pega um carro, não coloca na estrada e olha só para o retrovisor. A gente olha para o para-brisa, que é bem mais amplo, tá olhando para frente. Senão a gente não chega nunca em lugar nenhum. E aí também Senão vai colidir, né, Bruno? vai Ficar só olhando para trás, olhando para trás. É importante olhando para trás para a gente saber, né? Me trouxe até aqui, a esse ponto. Pronto, eventualmente a gente até... Não é que, Eventualmente a gente não é que a pessoa necessariamente errou assim, uma coisa horrível, não. O seu erro faz parte do seu processo de aprendizagem. Se você não tivesse, você não aprendeu o que você sabe hoje. Você foi perfeita nessa colocação. Você foi perfeita nessa colocação. Tudo é aprendizado e tudo faz parte do processo de ir para os próximos capítulos da nossa vida. Então, só fazendo também uma analogia com isso do carro na estrada, quando a gente está fazendo uma viagem à noite, o farol do nosso carro não ilumina o caminho inteiro. Eu vou fazer uma viagem de 500 quilômetros à noite e o farol do carro não ilumina os 500 quilômetros. Ele vai iluminar talvez 100 metros adiante e de 100 em 100 metros eu vou chegar aos meus 500 quilômetros. Então, o que acontece? A gente vai olhando para a vida, vai olhando para frente e tem gente que também quer saber tudo sobre o meu futuro. Isso causa uma ansiedade muito grande. O que é que vai acontecer amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano? Como vai ser minha vida no futuro? Se eu vou me formar, se eu vou casar? Pessoal, é um dia de cada vez, porque ninguém garante, Luana, que amanhã nós estaremos vivos. Eu sou a prova viva que eu simplesmente poderia não ter acordado no próximo dia. Então, esse processo de ansiedade que a sociedade moderna nos cobra de um garoto de 16, 17 anos, uma garota de 18 anos, tenha que saber o que ela vai fazer para o resto da vida e se aquilo vai deixá-la rica, ou famosa, ou próspera, isso é muito cruel com nossos jovens. Eu só fui descobrir a psicoterapia, eu só fui descobrir o meu dom de vida, o que eu amo fazer hoje, eu faria de graça, se não houvesse dinheiro no mundo, eu faria de graça pro resto da vida o que eu faço hoje. Entendeu? Mas eu só fui descobrir isso depois dos 42. Entende? Então é muito cruel cobrar de um jovem de 17, 18 anos o que é que ele vai fazer da vida. Ou pior ainda, a tirania de determinados pais que exigem que o jovem seja isso ou aquilo outro, um médico, um advogado ou alguma coisa, e que normalmente eles quando exigem muito isso de um filho, é porque era um sonho deles e eles próprios não realizaram. Então é muito cruel, sabe? Eles querem exigir uma coisa dos filhos que nem eles deram conta de fazer. Ah, mas é porque eu não tive o que meu filho teve, eu não tive a educação particular, eu não tive casa, eu não tive isso, eu não tive... Sim, mas tem muita gente que também não teve nada disso e foi lá e realizou o sonho. Então é muito cruel. Sim, né? Essa questão de estar no caminho, de estar no carro, né? Em busca da sua felicidade. Aí vai a neurociência trazendo, né? Assim como outros estudos, outras ciências que trazem o quê? O autoconhecimento, né? O que é que esses pais estão fazendo? Eles negam conhecer o próprio filho, as habilidades intrínsecas naquele ser humano. Os dons, os talentos daquele ser humano. Caramba, mais uma vez você foi direta e cirúrgica no ponto. É negar tudo aquilo, toda a minha identidade, toda a minha essência como ser humano, para realizar o sonho de um pai e de uma mãe que não realizou o próprio sonho. Isso é muito cruel. Sabe? Mais uma vez você foi muito boa nessa abordagem. Então vejo que nós tivemos a felicidade. Ó, a Dilma, tadinha, ela tá com problemas vocais, gente. Ela tá dodói. Depois eu falo sobre isso. A gente então teve a felicidade de vir em lares que, né, famílias que enxergaram os nossos talentos, as nossas habilidades. No meu caso, nunca discuti isso muito com ninguém, não, como eu falei, eu só fui descobrir o meu talento depois dos 40. Então, a minha estrada foi sempre de muita luta, muita busca, muitos altos e baixos, mais baixos do que altos, na verdade. E isso tudo era um questionamento constante. Eu falava, caramba, eu estou fazendo tudo
que a sociedade me cobra, entre aspas, e não está dando certo. Por que não está dando certo? E eu fui buscar, eu fui entender, fui procurar conhecimento. E você, Bruno? Quando você estava nesse momento, como é que o nosso cérebro, quando a gente está nesse momento assim de dúvida, como é que o nosso cérebro reage quando pensamos em abundância ou escassez? É só uma questão de escolha meramente ou tem mais algo mais profundo? Olha, tem toda uma bioquímica que envolve as nossas decisões, as nossas opções e como o nosso corpo vai reagir. Então, tem uma máxima que diz que pensamento gera sentimento, sentimento gera emoção, emoção gera uma ação e uma ação gera um resultado. Mas para tudo isso acontecer, eu tenho que estar conectado pelo menos com alguma coisa dentro de mim que me diga minimamente qual é a direção que eu quero seguir e se eu quero optar pela prosperidade ou pela escassez. A partir do momento que eu sei para onde eu quero ir, muitas pessoas, e aí agora eu vou falar um detalhe que talvez muita gente se identifique. Pessoas que às vezes não têm a mínima condição financeira de alcançar um determinado sonho, mas elas acreditam verdadeiramente, elas sentem dentro dela que independente da origem familiar que elas tiveram, elas vão seguir aquele sonho, custe o que custar, e normalmente alcançam, tá certo? Porque aquilo já é inato, já nasceu com ela aquele sentimento, aquele pensamento, e elas são guiadas na direção do sucesso, da prosperidade. Então, na busca da felicidade, da prosperidade, a gente tem aí dois quantificadores universais que movem pessoas de sucesso. Quando a gente vai trabalhar com essas pessoas, é comum eu perguntar, vem cá, o que é que te fez alcançar o sucesso? O que é que você pensava o que é que você achava, o que é que você tinha como noção do que era sucesso, do que era dinheiro, do que era como chegar lá? E nos estudos a gente descobre o seguinte, que somente existem dois quantificadores universais nessa busca, que é o se aproximar do prazer ou se afastar da dor. Como é que eu explico isso, meus amigos, minhas amigas? O que é que uma pessoa sente ao querer se aproximar do prazer? Bom, é aquela pessoa que sonha com carros maravilhosos, com a casa com piscina, viagens, dinheiro ilimitado para comer nos restaurantes sem olhar o preço. Então, essa pessoa está pensando em coisas maravilhosas na busca pelo prazer, pela felicidade. A outra ponta desses quantificadores é se afastar da dor. Então, os quantificadores são busca de prazer ou afastar da dor. Quem é que quer se afastar da dor, Luana? São aquelas pessoas que tiveram uma família muito humilde, muito pobre, aquelas pessoas que queriam fugir da fome. Eu quero dar uma condição de vida melhor para minha mãe, eu quero que meus irmãos deixem de passar fome, eu quero que as pessoas da minha família tenham acesso à educação. Então, ela tinha uma dor muito grande e ela queria se afastar dessa dor. O outro lado é o cara que nasce sonhador. Eu acho que eu me coloco mais nessa parte. Eu não tive essa parte de sofrimento tanto assim material, alimentício e tal. Então eu sempre fui um cara sonhador. Eu sempre fui tido como meio que lunático, porque eu queria coisas que a nossa condição social não permitia isso, em tese. Eu nunca fui pobre, sabe, de verdade assim. Sim. Aquela pessoa que teve dificuldade de se alimentar, não. Como eu falei, tive acesso à educação, à escola particular, tudo isso. Não era uma vida 100% confortável para o meu padrão mental. Então, na minha cabeça, eu achava que eu era pobre, mas no contexto familiar, a gente tinha uma vida classe média relativamente boa. Mas na minha cabeça, eu era pobre. Sabe? Porque eu tinha sonhos assim, megalomaníacos. Sempre tive, sempre fui um cara assim. Sabe? Eu falo, comprar um carro. Faz parte, né? Eu não quero comprar um carro, eu quero comprar 50 carros. Eu quero comprar um avião, um helicóptero. Eu não quero fazer uma viagem de navio, eu quero ter um navio, entendeu? Era nesse nível. Então, sempre fui considerado meio lunático nessa história. Mas, voltando à questão da mente humana, como ela se comporta, é o seguinte, principalmente quando a gente foca em alguma coisa, tudo que a gente foca cresce. Tudo que eu dou foco, tudo que eu presto atenção, ele aumenta.
Então, o que é que acontece? Se eu olho para a abundância, se eu olho para o que é bom, a minha energia, a minha bioquímica vai estar vibrando positivamente, eu vou estar me alegrando com aquilo ali, eu vou estar me contentando, até que aquele carro bonito não seja meu, mas eu olho, cara, que lindo, que maravilhoso, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu quero. Pô, tem uma viagem bacana, tem uma casa bacana, então estou me conectando com a parte positiva. Quando a pessoa foca em escassez, ela foca em necessidade, o que é que está me faltando, eu não consigo comer o que eu quero, eu não consigo ter a casa que eu quero. A bioquímica vai ser toda inversa e vai afetar uma coisa chamada fisiologia, que é o quê? A junção da mente e do corpo. O meu corpo vai reagir ao que a minha mente emite. Então, tem muitas pessoas, às vezes, que adoecem com a própria mente, com aquilo que eu estou dizendo que meu corpo, eu estou doente, eu vou morrer, eu vou isso, eu vou... Vai, porque a própria bioquímica vai ser alterada, entende? A nossa fisiologia, a gente consegue, por exemplo, tem pode-se dizer que é uma cientista americana também, Amy Cuddy, que ela fala sobre a mudança do seu estado fisiológico, a mudança do seu estado emocional e físico, somente com a mudança de postura. Somente com a mudança de postura. Sim. Então, se eu mudo minha postura durante talvez 2 minutos, e tem um estudo aí também interessante que falam que cegos de nascença, pessoas que nunca enxergaram, mas quando fazem competições paralímpicas, eles nunca viram esse gesto aqui das mãos para cima em símbolo de vitória. Mas é algo tão inerente ao ser humano que até os cegos que nunca viram alguém fazer isso, eles fazem isso instintivamente. Eles levantam os braços em sinal de vitória. Então, por exemplo, cara, vamos pegar uma dica aí para nossos espectadores aí. Vai fazer uma prova, vai fazer um teste, vai fazer alguma coisa que esteja demandando muitas emoções, que a pessoa tem. Meu Deus, será que vai dar certo? Não vai dar certo? Bruno, maluquice. Pronto, tô dando a dica. Faz se você quiser. 2 minutos, 3 minutos, na frente do banheiro, na frente do espelho. Eu posso, eu consigo, eu vou lá, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu vou vencer, eu vou ganhar, eu vou isso, e eu vou dar mensagens positivas. Então, bora lá, bora fazer exercício prático que o Bruno está ensinando. Na frente do espelho, eu adoro exercício na frente do espelho. Exercício na frente do espelho, muito bom. Então, a gente vai olhar para o espelho. Bora lá, Bruno. Dê os comandos aí para a gente fazer. Já estudei o que eu tinha que estudar, eu fiz a minha parte. Só que a questão é justamente essa. As minhas emoções podem sabotar todo esse trabalho que eu já fiz estudando 3, 4, 5, 6 meses. Aí, na hora de fazer a prova, na véspera de fazer a prova, o cara vai virar a noite estudando. O que é que ele vai virar? O que é que ele vai aprender nessas horas que ele já não estudou antes? Então, não adianta. Vai relaxar. Agora, vamos relaxar a mente e pensar positivo. Pronto, na hora que acordar, eu vou lá para frente do espelho, ó. Eu respiro, eu vou dizer para o meu cérebro exatamente aquilo que eu já sei, já estudei, eu estou bem, eu vou fazer essa prova, eu vou ganhar, eu vou vencer, eu vou tirar uma nota máxima, eu sou bom naquilo que eu faço, eu estudei pra caramba, não sei o quê. Mensagem positiva, eu não sei o que o cara vai dizer, mas ele vai dizer para si mesmo a parte positiva. Não adianta, você baixou a cabeça, fala, meu Deus, o que é que vai acontecer? Já alterou toda a sua fisiologia, a pessoa esquece, tem até a técnica da gente olhar para o lugar certo na hora de lembrar de alguma coisa. Por quê? Aí entra também o estudo na neurociência. O nosso cérebro ele tem funcionamentos que são bem interessantes. Se eu faço isso aqui, se eu travo, se eu baixo a cabeça e começo a me desesperar com uma questão de uma prova que eu não me lembro, isso altera toda a minha fisiologia, altera a minha bioquímica, altera meus batimentos cardíacos. E isso vai fazer com que o meu cérebro comece a economizar energia, porque eu estou no estado de estresse. Então, meu cérebro vai começar a economizar energia. Quando eu precisar lembrar de alguma coisa, ele está em modo stand-by. Então, se eu ativo... Olha, gente, isso que o Bruno está trazendo é extremamente importante. Estamos iniciando um ano, daqui a pouco vão começar as aulas, ano letivo, pais, mães, pessoas que estudam. Aí, quando você for fazer sua prova, você estuda, você dá o seu melhor, você faz aquilo o seu melhor. E eu adiciono a técnica do Bruno. Primeiro que você for fazer uma prova escrita ou verbal que seja, você primeiro responder, né? A verbal você não tem muito controle, mas a escrita você está no seu controle. Você responde primeiro aquilo que você sabe. Exatamente. Senta a caneta naquilo que você já sabe.
essa pode ser bom, mas Depois você vai ver aquilo que você não esqueceu, que você não está lembrando, que você não domina. normalmente, Luana, essas respostas que você. Ah, essa daqui eu não sei não. Imediatamente eu pulo para a próxima. As respostas que a gente vai. Que a gente já sabe que escreve, normalmente elas têm uma conexão com a pergunta que a gente não sabe. E se eu travo naquela que eu não sei, eu mato todo o processo. Ah, essa daqui eu sei, eu respondo. Essa daqui eu não sei, eu leio. Ah, tá bom. Agora eu não sei não, mas vou para a próxima. Na próxima eu também sei. De questão em questão, eu acabo me lembrando, o cérebro vai fazer uma conexão com aquela resposta que faltava eu concluir. Então, olha só. Se a gente, deixa eu dar outra dica. Então, vamos lá, voltando para a questão. Se eu baixo, se eu faço isso aqui, ai meu Deus, deu branco, acabou, vai dar ruim. Se eu começo, olha só, visual lembrado, eu olho para cima, para a direita. O meu cérebro entende. Isso aqui eu estou lembrando porque eu já sei dessa informação. Eu já conheço. Eu vou lá, escrevi e respondi a pergunta. Quando eu olho para cima, para a esquerda, eu faço um visual, uma lembrança construída, que é exatamente a conexão daquilo que eu sei, juntando com a informação que eu estou buscando, o meu cérebro vai fazer uma conexão com tudo isso aqui. Bom, então agora eu vou construir um conhecimento. Agora eu tenho um visual que é lembrado, isso aqui eu já lembrei, eu já sei que eu tenho aqui na minha mente, eu já sei qual é a conexão, já sei onde foi que até que eu li isso aqui. Quando eu era mais jovem e tinha menos coisa na cabeça, eu lembrava as páginas, se estavam do lado direito ou do lado esquerdo daquilo que eu estava estudando. Era nesse nível. Então o que acontece? Bom, isso aqui eu já estudei, estava naquele livro tal, XYZ. Aí agora eu preciso construir uma resposta, eu vou olhar para cima, para a esquerda. O meu cérebro vai fazer Bom uma que eu encontrei conexão. um coleguinha, porque eu achava que eu era doida sozinha. Temos aqui mais um livro da escola de louco, porque eu fazia a prova, eu lembrava exatamente, o professor às vezes escrevendo no quadro, eu lembrava exatamente. Pois Eu é. disse, meu Deus, será que eu tô doida? E essa, por exemplo, só essa questão que a gente está falando aqui, de olhar para baixo, olhar para cima direita, olhar para cima esquerda, olhar para o lado esquerdo para baixo, olhar tudo isso, até mesmo na hora de você responder criminalmente por alguma coisa, a neurociência está em todos os lugares. Lá nos Estados Unidos eles são muito bons e eu fiz treinamento nessa área também. Eu sou certificado criminologicamente para isso, para dizer se alguém está mentindo ou não. Expressões faciais e microexpressões faciais, certo? Olha que maravilha. Então, o que acontece? Até mesmo nesse movimento dos olhos, como os olhos vão se comportar, eu posso saber se uma pessoa está mentindo, se ela está construindo uma resposta, se ela está lembrando de algo que aconteceu, ou se ela está negando todas essas informações. Entendeu? Então, é incrível esse estudo da mente, do cérebro e dessas reações bioquímicas e fisiológicas são bem interessantes. Vamos lá. Oi? Tá dando uma falhadinha aqui. De um Tá dando. Luana, me perdoe, está falhando um pouco, eu não consegui ouvir a sua pergunta. Alô? Oi? Acho que o Instagram, o Instagram deu algum probleminha aqui que eu não estou te ouvindo. Tá falhando demais, falhando demais. ponto da neurociência, para a gente aqui, o Bruno, maravilhoso, gente. Ele está com uma neurociência atrás, extremo conhecimento de muita relevância, né? E como tem tudo a ver com a questão mental. Aí o Bruno trouxe que a gente pensar, está falhando o vídeo da Luana. Será que se eu
realmente acreditar. Eu vou falar. Oi? Eu tô ouvindo, mas ela tá cortando, tá picotando no meio a mensagem. Tá pico- As outras pessoas estão ouvindo ou só eu que não estou ouvindo? Galera, tá assistindo aí? Dá um toque para mim, por favor. Eu vou encerrar. E aí, Bruno? Fale aí agora, Luna. Oi? Conseguiu? Agora tá melhor, agora tá melhor. Voltou, parece que é Pronto. normal. Então, Alô? 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 Tá parecendo que são duas pessoas falando ao mesmo tempo. Alô? 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 Luana? Luana? oi. Desenvolve aí, Bruno. Pronto. Então vamos lá. Vê se consegue fazer alguma pergunta, até escrita mesmo, alguma coisa que eu vou respondendo aqui até a gente conseguir resolver esse problema do Instagram. O Instagram realmente hoje está meio. Deve ser excesso de gente. Vocês estão me ouvindo bem? Falam para mim, por favor. Alô, galera. Pronto, então vamos lá. Acho que o pessoal está me ouvindo aí. Oi, pessoal. Bom, estão me ouvindo? Vou Sim. continuar. Ah, pronto. Luana, deixa eu te falar uma coisa. Por exemplo, o papel das emoções. A gente está no Janeiro Branco, não é isso? Então, falando sobre inteligência emocional, falando sobre as emoções, falando sobre prosperidade, falando sobre essas coisas todas que as pessoas buscam no início do ano, né? Que elas buscam novas metas, novos objetivos, novos propósitos, digamos assim, novas propostas, certo? E aí a gente diz assim, qual o papel das emoções nisso tudo? Qual o papel do controle das emoções nisso tudo? Qual o papel da organização mental e emocional nisso tudo? Olha só, colocar somente metas no papel, colocar somente aquelas, vamos dizer assim, o cara cria um tabuleiro lá com várias situações que ele quer mudar na vida. As determinações para a mudança no ano 2025, vamos lá. Mas só que acontece uma coisa interessante, que é mudar tudo ao mesmo tempo não vai dar certo. Vai criar uma meta que às vezes é inalcançável, vai criar uma meta que às vezes é inatingível. Então vamos lá. Na mudança, nessas mudanças de ano, mudança de comportamento, se vai fazer dieta, se vai mudar de emprego, se vai mudar de casa, se vai. Pronto. O erro nessa história toda é botar vários quadrados, digamos assim, a serem modificados. Porque a mente da gente, falando pelo prisma da neurociência, a nossa mente tende a buscar economizar energia. Por que isso, Bruno? Se não fosse assim, não haveriam tantas pessoas com problema de procrastinação, de preguiça mesmo, e zona de conforto.
enquanto a gente dorme, o nosso cérebro também está trabalhando, né? Mesmo a gente dormindo, o nosso cérebro está cuidando da nossa função, das funções regulatórias do corpo humano, da parte da excreção, da respiração, da transpiração. Então, tudo isso é comandado pelo cérebro, ainda que estejamos dormindo. Então, quando é que o nosso cérebro descansa? Ele descansa assistindo série, ele descansa no cinema, ele descansa na hora que você tem um grande desafio para cumprir e ele fala, caramba, meu irmão, deixa eu ficar aqui quietinho, esse sofá tá tão gostoso, essa novela, esse Big Brother, essas coisas todas. Poxa, isso tudo é aí que o cérebro descansa. Porque quando a gente está lendo, quando a gente está estudando, quando a gente está trabalhando, o nosso cérebro está gastando muita energia, tá certo? Então, outra dica que eu dou para as pessoas aí nessa parte de mudança de ano, mudança de comportamento, mudança de atitudes, é que as pessoas elas programem as metas, mas que sejam alcançáveis, tá certo? Elas têm que ser alcançáveis. Elas não é tipo assim, é como eu falei, o cara como eu que era doido queria comprar um navio. Pera, mas você vai comprar um navio? Primeiro você compra talvez uma lancha, talvez você compra um jet ski primeiro, para entender, para conhecer esse universo, para estar mais próximo do mar e assim sucessivamente. Se eu boto na minha cabeça aquela meta de que no ano 2025 eu vou comprar um navio, talvez isso se torne inalcançável. Pode ser que sim, pode ser que não, mas é bem provável que se torne inalcançável. E daqui a uns 3, 4 meses, quando eu vejo que eu nem comprei o jet ski ainda, quanto mais o navio, aí aquela meta perde o sentido. E aí as pessoas começam a patinar de novo. É por isso que elas não saem muitas vezes do lugar. Então essa meta tem que ser alcançável, ela tem que ter um significado importante para essa pessoa alcançar isso aí, e ela tem que ter um prazo definido. Por quê? Porque olha só, eu vou dizer, eu quero fazer uma dieta, eu quero perder 40 quilos nesse ano. Pô, caramba, 40 quilos, será que realmente isso é atingível? Qual a importância disso? Porque se realmente for muito importante perder 40 quilos, a pessoa até perde, beleza? Então, a meta alcançável ela tem um significado? Tem. Ela tem um prazo definido? Tem, 1 ano. Então, como é que eu vou bipartir, como é que eu vou compactar essa meta de 40 quilos dentro de 1 ano, dentro de 365 dias? Então, eu tenho que estipular quantos quilos eu tenho que perder por mês. Então, essa meta aí ela começa a ser alcançável, certo? Ela começa a ser viável, digamos assim. E não só, eu quero perder 40 quilos, sim, mas você vai fazer o quê? Você vai fazer dieta, você vai fazer academia, você vai fazer cirurgia bariátrica? O que é que você vai fazer? Como é que você vai alcançar? Nessa questão que o Bruno está trazendo, gente, é muito importante que você tenha metas curtas, metas médias e metas longas. Ou seja, antes de você alcançar aquela meta longa de 1 ano, você programar uma meta para você alcançar de 2 meses, de 4, de 6, se você quer trabalhar com números pares ou você com números ímpares, metas de médio prazo. E você comemorar também é muito importante para o nosso cérebro, ele entender que você está no caminho certo da sua meta longa, as pequenas metas, as metas menores, você comemorá-las, porque elas é que vão te levar à meta maior. E aí também, Luana, tem o seguinte, essas metas pequenas, ainda que sejam pequenas, elas são motivadoras para o alcance das próximas metas. Entende? Porque se eu boto uma meta muito grande e inalcançável, eu perco a motivação, o cérebro vai se desmotivar com isso. Mas se eu começo a vencer, fala, poxa, 1 quilo por mês nos primeiros 5 meses, ou nos primeiros 3 meses, 1 quilo por mês, 2 quilos, isso é facilmente alcançável. Então, isso motiva a ir para o segundo estágio, o terceiro nível, entende? Então, isso aí que você falou também é perfeito. Isso, muito importante. Então, tudo isso que você está dizendo, Bruno, essa questão da gente programar também essas metas, é como se a gente estivesse criando uma programação no nosso cérebro. Isso realmente é possível? Ou é lenda urbana? Criar uma programação no cérebro é mais do que possível para o bem e para também evitar o mal, ou para
Quem está determinado a fazer o mal também, mas vamos falar do bem aqui. Sim. Olha só, Sim. as pessoas dizem assim, Bruno, eu não mando no meu cérebro. É errado. Eu mando no meu cérebro, sim. Eu tenho que aprender a dar os comandos certos para o meu cérebro, para que ele atenda aquilo que eu quero. Bruno, mas eu não mando nos meus pensamentos. Não, a pessoa, claro, não manda. A pessoa tem pensamentos, tem milhões de pensamentos durante um dia. Mas eu escolho aquilo que eu quero pensar. Existe uma coisa, eu não sou de religião nenhuma, como eu falei, eu creio muito em Deus, mas não tenho religião nenhuma, mas tem uma coisa muito interessante que os evangélicos fazem e que é muito eficiente, eu não sei se eles usam da maneira certa, mas eu sei que é eficiente, que é aquela coisa assim, tá repreendido. Já ouviu essa frase? Tá repreendido e não... Aquilo ali nada mais é do que um comando muito eficaz para um pensamento, uma frase ou uma determinação ruim. Então, se a gente colocar isso em prática, se você evita, se você vem um pensamento ruim, por exemplo, a gente tem algumas técnicas. Se passa um pensamento ruim na minha cabeça e eu quero deletar ele imediatamente, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó, morder a língua. Isso cria um curto-circuito no cérebro que fala, peraí, por que ele está mordendo a língua no meio de um pensamento? Pronto, eu cortei já esse pensamento, o cérebro vai entrar em outra conexão. Eu saio do pensamento ruim, tá certo? Esse outro comando está repreendido, volta, não quero pensar nisso não. Por quê? Normalmente, isso é estatístico e é científico, é cientificamente validado. Um pensamento bom, ele dura menos tempo na nossa mente do que um pensamento ruim. Porque quando eu falo para você assim, Luana, vem cá, olha só como seria bom se você pensasse em comprar um navio. Ao invés de fazer uma viagem de 7 dias num cruzeiro, você comprasse um navio. Rapidamente você ia fazer uma matemática e fala assim, o seu cérebro fala, Bruno, isso aí custa 35 bilhões de reais. É inatingível para mim, pronto, cortou aquele pensamento, acabou. Mas se a gente às vezes pensa no que é que eu vou fazer com esse vizinho que está me infernizando a vida, o que é que não sei o que, eu vou bater, ou eu vou xingar, ou eu vou dizer, não sei. Quando você percebe, se você está dirigindo, você já chegou em outro bairro, ou até mesmo no lugar que você saiu de casa para chegar lá, e você estava o caminho todo, você nem sabe como é que você chegou lá. Você chegou lá no caminho todo pensando em coisa ruim. Você levou 5, 8, 10 minutos, 15 minutos pensando em como você ia resolver um problema ruim com o vizinho ruim. Mas quando a gente pensa em comprar um navio, comprar um avião, o cérebro da gente corta esse pensamento. Porque chega a matemática diz assim, isso aí vai ser impossível, então esquece isso. Então, tudo isso é neurociência. Tudo isso, o que eu escolho pensar está, sim, sobre o domínio do meu cérebro, sobre a minha atitude, sobre o meu pensamento, sobre o que o meu cérebro vai mandar para dentro de mim. Inclusive, vamos mais além aí com a nossa audiência, vamos levar uma informação. Não é à toa que a nossa mídia e as nossas televisões passam tantas coisas ruins e você vê aquela notícia ruim sendo reiteradas vezes, repetida. Chega no começo da matéria, fala a matéria, no final, repete e volta para o começo, aquela cena horrível e assassinato e morte, etc, etc, etc. Tudo isso não só influencia o seu pensamento, como isso influencia o seu comportamento físico, emocional, tá certo? Quando eu estou suscetível a essas informações negativas, meu sistema imunológico, olha como isso é sério, o meu sistema imunológico é afetado com notícias ruins, com emoções ruins. Então, não é à toa que naquela época, que a gente sabe, aquela época passada que eu quase morri, inclusive, as pessoas ficaram aprisionadas e só assistindo. E só isso aí já era suficiente para matar um bocado de gente. Só isso aí já era suficiente para adoecer um bocado de gente. Tá certo? Então, Bruno,